Mas ele já chegou aqui, nós vamos receber então, né, Alessandro Marçom, um grande autor, né, que nós vamos ter esse prazer de bater um bate-papo com ele. Tá chegando aqui. E a galera aí também chegando, né, daqui a pouco. Né? Ó, chegou. Oi, Silvio, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Eu Alisson? tava achando que era no seu perfil, desculpa. Eu pus até um aviso lá, porque geralmente as pessoas vão para lá, É, né, e a gente resolveu fazer aqui para a gente divulgar a literatura, né, e claro, também, ótimo. né, e a gente está lançando um canal no YouTube, onde vai ficar todas essas lives, fizemos a vinheta, eu até mandei a sua, você Eu gostou? vi, adorei, acabei de ver. Legal, legal. Muito Mas é um legal. prazer te receber, né, queria te dizer que você é um fofo, né, ter aceitado o nosso convite, te Ah, agradecer eu muito que agradeço, obrigado e pelo dizer convite. que esse encontro com certeza vai, né, mesmo quem não assistir agora, vai poder assistir no canal, né, e vai Ai, poder, né, levar a cultura a muitas pessoas, né. que Eu legal. iniciei, você não viu, né, iniciei com a música da Marisa Monte, que ela chama-se Preciso Me Encontrar, do Cartola, né, Uhum. e eu Ele iniciei com ela para precisa te andar. homenagear, porque eu vi que você postou naquele desafio musical o disco dela de 88, né? Foi. E É assim, um dos meus discos preferidos. Todos que eu postei ali, mas esse especialmente, assim, foi uma época. Eu estava com 18 anos, né? E faculdade e tal, e fui no show dela. Foi muito bacana, assim. é Muito o bom. mesmo caso meu. Eu descobri, né, ela nessa época, né, que foi o primeiro dela, teve um show aqui em Belo Horizonte, e eu Sim, tive, apaixonei, eu ouvia, eu tinha uma fita cassete, né? eu lembro Vou disso. falar em fita cassete, em disco. Você tem saudade dessas mídias, né? Que a gente tinha um LP, né, primeiro, né? Inclusive, depois veio o cassete, o É, CD, e passou para o não, digital. não tenho, não vou te enganar, não tenho saudade, não. Adoro É, Spotify, adoro ter tudo à mão, no telefone, no computador, em todo lugar que eu vou, poder levar todas as músicas que eu quero. Isso eu acho muito bom, assim. né? Isso é É, sensacional, né? A tecnologia nos proporciona, é, né? Tudo isso, por exemplo, eu tenho, né? Eu uso o Deezer, né? Que também tem todos os álbuns que eu quero, lá, coleções completas dos artistas que eu gosto. isso é muito Assim, bom. no meu celular, isso é muito bom, Se né? E aí carregar eu isso no falo, bolso, né? a tecnologia, ela pode ser usada para coisas boas e para coisas ruins, depende da pessoa, né? É, Aí na vai de verdade, cada. qualquer ferramenta, né? Uma Isso. faca você pode usar para fazer uma puta comida legal, pode usar para matar alguém. E a faca em si Com não é nada, né? certeza. Pior que é mesmo. Agora, falando aqui de você, você gosta de chão de roteirista, novelista, dramaturgo? Tanto faz, tanto faz. Novelista, né? Eu acho que é mais Na popular. verdade, É, eu acho que sim. Me acostumei a ser roteirista, né? Mas é, acho que agora que eu já assinei minha novela, primeira novela, posso ser considerado um novelista, né? Porque é uma área, sim, é um roteirista que especificamente escreve novelas, né? exatamente. E antes de você ir para a novela, você escreveu algum livro, alguma coisa, ou foi direto para a área de roteiro? Não, Antes de você escrever algum roteiro, né? aham. Porque eu sei que você participou, né, como colaborador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sob Nova Direção, né, as grandes novelas Desejo Proibido, Profeta, Joia Rara, Cordel Muita Encantado, coisa. Pro do Caribe, A Regra do Jogo e o grande sucesso, né, que foi Avenida Brasil, né? Avenida E você Brasil. colaborou nesses sucessos todos. Você já começou como roteirista e já foi para colaboração? Ou você escreveu alguma coisa, transitou Não, como em outra escritor, situação, né? não. Como escritor, não. Assim, eu comecei a trabalhar como jornalista, né? Mas eu não escrevia Hum, ficção, aí era outra história, né? Reportagem mesmo. Cheguei a trabalhar em reportagem de jornal, de revista, tal. E trabalhava como ator, mas hum, aí ator de teatro. Então meu contato com a dramaturgia era do outro lado da ponta, né? Não era escrevendo, era fazendo os textos. E aí hum. eu comecei a escrever mesmo ficção como roteirista. E Ah, que bom. aí, e aí depois disso eu tive uma experiência, eu participei de duas coletâneas de contos, tenho Hum, 4 contos publicados em coletâneas.
Mas romance, por exemplo, eu ainda não escrevi. Espero escrever e acho que cada vez mais essa vontade está aumentando, assim, escrever algum romance. Engraçado, escreve sim, é muito bom. Eu tenho, né, 3 romances publicados e meu amor por essa escrita toda em geral, né, que hoje eu estou transitando para entrar na dramaturgia, né, começou logo na escola. Meu sonho era poder encontrar um escritor daquele que eu lia, né? E era impossível na nossa época. Hoje é mais Nossa, acessível, né? E era impossível na nossa época. Então eu lia, né, vários autores, por exemplo, aquela série Vagalume, não sei se você nossa, vi lembra. todos, vi todos. É, o caso da Então, borboleta tíria, a ilha, o Perdidos na Ilha, os Caravelhos do Diabo, muita coisa. Éramos e o 6 tava nessa, interessante inclusive, não tava? O Tinha. interessante é que aquilo ali era sempre indicado, né, para a gente fazer trabalho, mas era uma leitura gostosa. A gente, né, pelo menos eu não fazia de maneira forçada, Não, igual era uma meus colegas. Eu delícia. É, adorava, eu né? adorava também. Eu, É, isso eu tive, assim, meu contato com literatura, assim, eu sou filho de um pai que lia muito e de uma mãe que, além de ler muito, era professora de português. Então, sim. eu tinha biblioteca em casa, assim, tinha acesso a livros e eu sempre vi meus pais lendo, assim. Então, foi uma coisa que foi meio natural para mim, assim. Eu peguei esse gosto pela leitura porque eu tinha esse exemplo. Eu acho que isso é importante também, né? As pessoas verem que isso pode ser um lazer, né? Engraçado, né? Desde que eu era pequeno, eu falo assim, acho que escritor tem umas coisas assim, meio diferentes das pessoas, né? Vamos É. pôr meio normal, né? E assim, você já teve aquele lance, por exemplo, de imaginar que sua vida fosse uma novela e viver toda aquela situação, assim, mas sem exagerar muito, entendeu? Né? Você Já, pegou não. essas fantasias ou não? Não tem como, né? Assim, eu lembro que dependendo da novela que estava passando em determinada época, principalmente quando eu era mais jovem, assim, tipo, eu entrava num lugar, eu imaginava que era uma cena daquela novela que eu estava Ah, assistindo. Isso o tempo todo, assim. A música é muito forte, né? Assim, a música da novela, sim. principalmente as mais antigas, era uma coisa muito marcante. Então, você sair dirigindo ou sair andando e ouvindo uma música, parece que você está numa cena, né? Parece que você está Pior que é fazendo uma mesmo, a cena. gente sempre reproduz, né, na cabeça da gente aquilo ali. É. Mas aí, quanto que você pegou e sentiu, percebeu ou descobriu, falou, não, eu quero ser roteirista, eu quero escrever novela. Hum, olha, eu tinha assim, eu comecei, como eu te falei, querendo ser ator. Hum, E aí, quando eu comecei a ser ator, comecei a fazer teatro, fazer coisas e tal, eu vi que eu não era a minha praia. Eu gostava daquele ambiente, mas eu não gostava de atuar, por exemplo. E hum. eu fiz uma peça que estava em São Paulo, no Teatro Ruth Escobar, e por azar a peça fez um grande sucesso e ficou em cartaz um ano, de quinta a domingo. Então, para mim, era uma Bom, tortura, porque eu comecei a fazer aquilo, eu não gostava de fazer aquilo, eu tinha que fazer toda semana, assim, eu realmente não gostava de atuar. E aí eu vi, estou falando dos anos 90, tá? E eu vi um anúncio no jornal da oficina de roteiro da TV Globo. Na época a Globo fazia oficinas para formar roteiristas, né? Porque não tinha no mercado. Eu me inscrevi e acabei entrando na oficina. E foi aí que eu descobri a técnica de escrever roteiro, né? Porque até hum, então eu tinha conhecimento empírico, assim. Eu nunca tinha lido um roteiro na minha vida. Eu tinha lido peças de teatro. Nunca tinha sim. visto um roteiro de um filme, roteiro de televisão. Não sabia como. Imaginava que era parecido com texto de teatro. Mas eu nunca tinha tido contato. Então, quando eu comecei a estudar e fazer essa oficina, depois eu fui me especializar, fiz uma especialização na USP, na área de telenovela. Aí eu comecei a me interessar e comecei a estudar isso, porque eu acho que é muito importante também essa formação, né? Você tem uma formação teórica, não só você ser um prático, né? E foi aí que eu comecei a perceber que eu gostava disso, que eu sabia fazer isso e que eu podia fazer isso bem, né? Eu acho que toda profissão você tem que ter basicamente duas coisas, né? Talento e vocação.
Sim. Talento é É assim, dom, você... né? Escrever é dom, né, Alessandro? Eu É, sempre falo, né? A editora literata ela virou pioneira em lançar primeiro livro, né? Ou o primeiro autor, ou o primeiro livro de um autor, né? aham, Então eu sempre falo, né? Escrever é dom. é, Há pessoas que nem tem um curso superior para ser escritor, né? Não existe. A sim. pessoa se forma em letras, né? Mas não quer dizer que ela fez letras que ela vai escrever bem, né? Eu já Não, tive casos aqui que eu peguei textos de pessoas que eram tinha pós-doutorado em língua portuguesa e o texto estava ruim, é, não não tem tinha um dom, né? clareza, não tem, é. Então, Então, assim, escrever é dom mesmo. é o talento, né? E a vocação também, porque daí a hora que você tem talento para alguma coisa, você sabe fazer alguma coisa, você tem que ter uma vocação para fazer daquilo uma profissão. E aí você entra disciplina, estudo, técnica, é um monte de outras coisas que vão além do talento, né? Porque muita gente tem talento, mas acaba não desenvolvendo porque não tem a vocação. E, assim, não é uma vida fácil, né? Você sabe que para a gente ser É uma entrar luta. nesse mercado, é um mercado pequeno, com pouca gente, muito competitivo. Então, assim, muita gente para no meio do caminho, né? Se não tiver persistência, né? É, Eu, assim, eu tive a experiência, eu fiz o curso, eu já desenvolvi uma sinopse, né? Que está já encaminhada, mas eu achei, a sinopse eu achei super fácil escrever. Agora, os capítulos, eu apanhei, pelo menos nos primeiros, eu escrevi 18, né? Que foi pedido, né? Foram difíceis, mas depois do terceiro eu peguei, beleza. Mas o que você acha mais difícil? Escrever a sinopse ou escrever os capítulos? não, com certeza os capítulos. A Os capítulos, sinopse, você tem total controle daquilo, né? sim. Você sabe onde você vai começar, onde você vai, qual vai ser o meio, você domina aquilo. A hora você está escrevendo os capítulos, e principalmente a hora que a novela entra no ar, você perde um pouco esse controle absoluto, né? Você Sim, divide isso com a direção, com os atores e tal, e você tem que ver aquilo e também o que está acontecendo na sociedade, né? Eu sempre acho isso, assim, a novela, ela é um espelho e uma janela, né? Ela tem sim. que refletir o que está acontecendo aqui fora, mas também o pessoal de fora tem que se ver nela. Então, tem Exatamente. essas duas coisas, né? Então, tudo isso influencia a obra quando ela está no ar, né? É. Então, você tem que ir não mudando tudo, não é isso. Mas você tem que ir adaptando para que o público está gostando, que o público não está gostando. Enfim, você tem Sim. essa manobra. A novela é muito isso ainda, né? Não sei se vai ser para sempre. Você acha, por exemplo, que a novela, né, hoje se chama ela de obra aberta, né, porque quando está dando audiência, até para essa interação com o público e dessa janela que você falou, né, Uhum. mas às vezes você já criou ali o perfil do personagem, já está com a história toda em mente, e aí né, chega a emissora e fala, você tem que mudar porque o pessoal, o vilão você quer punir ele, mas o público gostou tanto, né, que Uhum. você pode acontecer em várias novelas, né, que o público gosta tanto dos vilões e os É. vilões não poderiam ser punidos, né? Você acha isso não tira um pouquinho do que a gente realmente, o autor queria ali? Você tem que fazer de maneira aberta mesmo? Sim, mas o jogo, É um né? O jogo mercado. é esse. Se você quer fazer uma coisa com total controle, totalmente do jeito que você quer, eu acho que você deve escrever um livro. Sim. Ou, se não, fazer uma obra fechada. Quando eu digo obra fechada, é um longa-metragem, uma série e tal. E você mesmo dirigir. A partir do momento Pior que é que tem a questão da direção também, né? Que e é dos ela que vai atores. criar aquilo, fazer aquilo se transformar em imagem, né? Então, Então você tem assim, você tem o seu ponto de partida, que é o texto. Aquilo passa pela leitura de um diretor, passa pela interpretação dos atores e passa pela recepção do público. Então você tem essas quatro etapas até a obra ser finalizada. E você tem que ouvir isso, você tem que ouvir o que o diretor, o que os atores estão fazendo e o que o público espera. E aí você sim. tem que ter habilidade para conseguir contar a história que você quer, fazendo com que aquelas pessoas acreditem que é a história que elas querem. Esse que é Essa o segredo da receita, né? é, Eu acho que porque porque você fazer uma obra aberta numa TV comercial é natural que a empresa queira que aquele produto dê audiência.
Não, com certeza. E isso né? é bom para a empresa e para o autor também, né? Agora, falando aqui de colaboração, eu vou fazer um comentário que eu já conversei com vários roteiristas, tanto os que estão em mercado, Aham. quanto os que estão aí buscando oportunidade, e eles falam assim, né, ser colaborador não vale a pena, porque ninguém sabe. Quando você pergunta à pessoa quem que é o autor da novela X, não sabe. Aí foi fazer uma pesquisa para a imprensa, né? O pessoal, os jornalistas que cobrem TV, né? E Aham. falam de novela. Aí peguei algumas novelas e então assim, quem que é o autor? Fulano. Quem é o colaborador? Ninguém sabe responder nenhum colaborador. Né? Mas isso funciona, né? É bom a gente falar para as pessoas que estão querendo a oportunidade, que funciona como exatamente como uma oficina, né? Que ali você vai treinando cada vez mais, não é isso? Sim. A gente, Eu, o autor, geralmente ele faz, é importante deixar claro que o autor principal ele faz a escaleta, né? Manda para o colaborador e ele faz o desenvolvimento daquela cena, né? Às vezes tem autores até que trabalham de maneira diferente, que escrevem o texto e passam o texto pronto para o colaborador revisar. O mais comum é o autor fazer a escaleta e dar para os colaboradores escreverem a cena, mas não é uma regra. O que eu acho, assim, eu fui escrever a minha novela depois de ter colaborado em Ótimo. mais de 10 obras Sim. e de ter me preparado durante uma década. Então, assim, se você não tem essa preparação, você, claro, existem gênios, existem pessoas que nasceram para fazer aquilo, que vão sair fazendo sem nunca ter tido nenhum contato com aquilo e simplesmente sabem. Não é o meu Sim. caso. Então, assim, eu precisei me preparar muito para poder ter uma segurança de apresentar uma sinopse e assinar uma novela, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você está assinando uma novela, você escrever é a parte legal, mas tem todas outras funções que você tem que exercer de executivo, de administrador, tal, que você tem que ter uma preparação muito grande, né? E você está lidando com um orçamento muito alto, são grandes responsabilidades. Então, é muito difícil, até para a emissora, colocar uma pessoa que nunca fez uma colaboração na vida, vai ser autor principal, meu filho. Não vai rolar isso. Mesmo se colocar um supervisor, igual tem alguns autores, né, que às vezes assinaram a primeira novela, né, foram colaboradores, mas foram assinar, mesmo assim com um supervisor mais experiente, né, um autor que já É. tinha assinado outras obras como autor principal, né? Uhum. Porque imagine no meio, ali no capítulo 30 você não sabe mais como contar essa história, né? Que Pois é, loucura que deve e ser, né? são Então cento tem e oitenta capítulos, né? Escrever muita coisa. novela, assim, é uma parcela muito pequena de roteiristas que sabem escrever novela, porque a novela brasileira, né, ela tem peculiaridades que em lugar nenhum do mundo a gente tem. Essa coisa de ser uma obra aberta, essa conversa tão próxima com a sociedade, essa interferência direta do público. Tudo isso faz a novela um produto muito diferente, assim. E dominar tudo isso faz parte das habilidades do autor também, né? É. Agora, engraçado, né, que é tudo muito. Por exemplo, a novela mexicana, ela não é obra aberta, né? E, assim, tem uma emissora que exibe, inclusive teve uma que já exibiu milhões de vezes, né? E Aham. toda vez que exibe, tem público certo, né? O que será que tem nessas novelas mexicanas, né, que não são mexicanas, que não são obras abertas? O que será que tem nelas que conquistou o público? Será que aquele melodrama todo, será que é isso? O que você acha? Pode ser, mas também não são todas, né, que Não, não são conquistam. todas, Tem né? algumas. Então eu acho que tem isso, assim. É uma linguagem muito direta, muito simples. Você não tem que fazer grandes esforços de compreensão. Quem é bom, quem é mal é mal. Eu É, também. muito, é tudo muito preto no branco, assim, né? Sem meio tom. Isso para uma parcela do público é muito agradável, né? Sem dúvida. E não dá para dizer é certo, é errado, e tal. Mas assim, a novela tem vários outros ingredientes que às vezes fazem com que ela dê certo ou não, né? Além Sim, da história. Eu acho que uma história boa pode ser muito estragada. Se ela for mal dirigida, se ela for mal escalada,
Você pode ter uma ótima história, mas ela não dá certo enquanto novela. Mas jamais uma história ruim vai virar uma novela boa. Você tem que partir Vou sempre... responder. Pode acabar, pode finalizar. Não, você tem que partir sempre de uma história boa. Porque Sim. jamais alguém vai fazer uma história ruim virar uma novela boa. O contrário é possível. Você pegar uma história boa e fazer virar uma novela ruim. Exatamente. Vou responder uma pergunta aqui, ó, do Marcelo Fantini. Ele está perguntando qual a sua rotina, né, de escrever uma novela, né? Porque tem autor que declara, é muito sacrificante, mas vale a pena por causa do salário, mas eu tenho que acordar às 5 da manhã e fico até meia-noite e tudo. A sua rotina também é assim? Né, quando você está ali, a novela está no ar e você está escrevendo, desenvolvendo os capítulos ainda? Na verdade, assim, quando a gente fez... Eu vou falar de dois momentos diferentes, assim, né? Quando a gente fez Novo Mundo, que foi uma novela, digamos, que foi mais convencional, no sentido de ela estava pronta, estava com um número de capítulos, ela estreou e foi exibida. E aí, quando a novela começa a ser exibida, é uma máquina de moer carne, né? São 6 capítulos que você perde por dia. Então, assim, se você não tiver uma frente muito boa, em um mês você perde 24 capítulos. E é muito capítulo. Então, assim, você tem que ter uma frente de gravação muito boa. Então, em Novo Mundo, por exemplo, a gente se programava, a gente estreou com um número bom de capítulos escritos e a gente escrevia mais ou menos 4 capítulos por semana. Só que eram exibidos 6 por semana. Então, conforme a novela ia avançando, a nossa frente em relação à exibição ia diminuindo. Então, a gente chegou lá no fim, na última semana, escrevendo os últimos capítulos quase com a exibição. A nossa rotina era, a gente acordava cedo, tal, eu trabalhava sempre junto com a Tereza, presencialmente, a gente tinha um escritório, a gente se encontrava diariamente nesse escritório, e nesse escritório a gente escaletava. Aí a gente passava as escaletas para os colaboradores. Então, assim, a parte da manhã que a gente não se encontrava, a gente usava para fazer revisão de capítulos que os colaboradores mandavam para a gente. Então, a gente dividia, fazia revisão, redação final, papapá. E segunda a sexta a gente escaletava, segunda a sábado às vezes, e no domingo a gente revisava o bloco todo que ia mandar para a produção na segunda-feira. Então, assim, era trabalho todos os dias enquanto a novela estava no ar. Não tinha um dia livre, assim, você não... domingo eu não vou trabalhar. Não existe isso. Você tem que trabalhar todos os dias, porque o volume de trabalho é muito grande. E é mesmo. Né? Você tem que produzir muita coisa. Agora, então, assim, conta... Você tem que ter essa rotina, eu acho que, de horários bem rígida. Agora, essa novela agora, a gente está passando por uma experiência diferente, porque ela ia estrear dia 30 de março, e não vai. Não sei quando vai estrear. Possivelmente, quando ela estrear, a gente já vai estar com ela toda escrita. Pode ser que isso aconteça. Até mesmo que o Novo Mundo, e nos tempos do Imperador, que é uma continuidade, né? Acaba sendo mais fechado, né? Porque é uma novela épica, né? Que saiu de toda uma pesquisa e baseado numa história que todo mundo que estudou a história sabe, né? Como funcionou. Tudo é lógico que ali tem um melodrama, né, de vários personagens que você colocou, que deu o tom, né, para se tornar uma novela. Então, acho que fica mais fácil. Mas já que você está falando de Nos Tempos do Imperador, né, e de Novo Mundo, daqui a pouco eu ia falar com vocês mais para frente. Né, estão comentando muito, entendeu? Que com essa pandemia, nossa vida não vai ser mais a mesma coisa após... Né, acabar esse isolamento, tudo. Né, e de fato a gente até acredita nisso, né, nessa questão do distanciamento, né, do uso de máscara como proteção, e todas as medidas. Né? E levar isso para dentro das novelas, igual foi especulado aí pela mídia, né, que ia levar para dentro da novela e tudo, eu acho que, né, por exemplo, né, não é o caso da novela Nos Tempos do Imperador, mas as outras duas. Nossa, todo mundo já está louco com isso, né? A gente já está sendo torturado 24 horas por dia, né? Com aquele medo de tudo. Né? A gente tem que ver isso numa novela, né? Eu falo a gente, o público em geral, as pessoas, né, também tem que ver isso numa novela, né? Eu acho que pode até afastar o público, né? Eu acho. Como que você acha que vai ser as novelas daqui para frente?
né? Nos tempos do imperador também vai ter que gravar com esse distanciamento. Você acha que é possível gravar com esse distanciamento, com essas medidas de segurança que são necessárias? Olha, é muito difícil. Eu não sei quando a gente vai começar a gravar, isso não está definido ainda. Se a gente começar a gravar mais para frente, que é outubro, não sei, talvez as coisas estejam diferentes. As coisas mudam muito rapidamente, na verdade. Sim. O que a gente estava vivendo há um mês já é diferente de hoje. Provavelmente em setembro tudo vai quem estar diria que de março até agora a gente ia viver tudo que estamos vivendo, né? Pois é. Quando fechou tudo, eu levei um susto, mas eu pensei, daqui a 15 dias o trem volta ao normal. Já estamos indo para 3 meses, né? Então. Pois é, e ninguém esperava ficar tanto tempo assim dentro de casa, né? Então, vai depender muito disso, assim, de quando a gente vai retomar as gravações, que isso não está definido. A forma como eu imagino que as gravações vão ser retomadas, a TV Globo fez um protocolo baseado em vários estúdios, televisões de outros lugares do mundo, tal, e pretende seguir esse protocolo. Mas esse protocolo vale, por exemplo, para o que está sendo gravado hoje, e não está sendo gravada dramaturgia hoje. Eu acho que a dramaturgia vai começar a ser gravada, pelo que está saindo nos jornais, em julho, final de julho. Que é daqui mais ou menos 2 meses. Não sei como vão estar os protocolos lá. Agora, é difícil, porque você não pode ter contato físico, você não pode ter muita gente em cena, você não pode ter as pessoas próximas fisicamente umas das outras, não pode ter beijo. Como que o personagem, né? Você tem um casal romântico apaixonado, e mesmo sendo a novela de época, tem, né? Como que eles vão se abraçar, se beijar? Uma mãe que reencontrou um filho, por exemplo, da novela das 9, que parou no ponto que todo mundo quer o encontro da protagonista com o filho, né, que foi roubado. E essa cena ela teria que ser fantástica, né? Ainda mais que se trata de uma personagem muito popular, muito afetuosa, né? Teria que ser provida de abraços, e aquele abraço de toda a família. Como gravar isso, né? Vai perder um pouco, se não puder gravar dessa forma, né? Eu acho que perde um pouco da emoção, né? Totalmente, totalmente. O que é uma novela sem beijo, né? É difícil. Não tem como, não tem. É a mesma coisa. Hoje a censura proibiu, né? Eu peguei, né, desde os anos 80 que eu vejo novela. Né, vejo praticamente todas as novelas. E o que me encantava muito era a trilha sonora romântica, principalmente internacional, e as cenas de amor, os casais beijando e abraçando, que são muito mais ousadas do que as cenas de hoje, né? Por causa dessa questão da classificação indicativa, né? Mas não tem como, mesmo tendo menos cenas assim hoje, continua, né, tendo cenas, né, que o casal tem necessidade ali de, né, o autor tem que escrever aquela cena, né? Um casal não tem como, né? E você vê, agora, por exemplo, né, uma pessoa com mais de 60 anos, ela já é considerada grupo de risco, ela não pode estar no estúdio. Como é que você vai fechar um elenco inteiro 100 pessoas de mais de 60 anos? É muito difícil, né? Então, assim... E tinha um grande público esperando nos tempos do Imperador, né? Mas agora a gente tem que esperar. E nem sabe quando vai estrear, né? Não temos ideia. Não temos ideia. A gente está trabalhando... Muito ansioso para a volta das novelas. Mas a gente não sabe. Você vê que a novela ainda, né, ela sempre foi discutida, né, se a série ia se tornar um produto que pudesse substituir a novela, etc, etc. Mas você vê que a novela, ela é um produto tão importante, né, e que grande maioria das pessoas gostam ainda, que a maior discussão nesse tempo de pandemia, em termos de televisão, como vão ser as novelas, né? O que vai fazer? Vai voltar? Não vai? Quais vão ser as reprises, né? A maior discussão. Isso que você perguntou, e eu acabei não respondendo, que é o que eu acho de abordar isso ou não, né? Abordar uma novela contemporânea, obviamente, né? Eu acho que isso está sendo uma discussão que não é só no Brasil, né? O mundo inteiro está discutindo isso. Nos Estados Unidos se fala muito do como incorporar ou como ignorar essa epidemia nos seriados, nas histórias, tal. E é uma discussão que ninguém sabe a resposta. Eu acho que vai ter que ser colocando no ar com e sem e ver o que cola. Não sei. Vai ter que ser. Muito complicado. E conta pra gente aqui, nós estávamos falando, agora vou voltar para a Avenida Brasil, foi o maior sucesso, você fez parte dessa equipe, né? Foi uma novela realmente espetacular, né? Que
quebrou a internet, agora na reprise também, né? Depois teve uma audiência super alta. Conta uma cena bombástica que você escreveu. Pode contar? Posso. Eu escrevi Uma muito. dessas assim que quebrou a internet, seja da Carminha, seja. Conta uma pra gente. Eu gosto muito de uma cena que eu escrevi, que é uma cena que a Carminha invade o salão da Mona Lisa e ela apanha da Mona Lisa. E a Mona Lisa arrasta ela pelo cabelo, leva ela na igreja. Eu adoro essa cena. Assim, era um E essa confronto cena foi você que desenvolveu, foi você que escreveu. Foi. Assim, as escaletas do João Emanuel Carneiro são muito detalhadas. Então, assim, você não tem muito espaço para criação, porque ele realmente ele é um autor muito que domina muito aquilo que ele faz muito bem, eu acho ele um grande autor, e ele tem muito controle sobre a obra dele, assim, o que eu acho correto. Então, as escaletas dele são muito detalhadas, mas claro que você, quando você está colaborando com o autor, você tem que pegar aquilo, colocar naquela cena tudo que ele pediu e, se possível, dar uma melhorada, não, né? Colocar elementos incrementada a mais ali, né? Então, eu acho que é isso que eu tento fazer sempre, assim. Quando você é colaborador, você não pode ser autoral, na verdade, né? Você tem que escrever como o autor escreveria. Você tem que conhecer um pouco aquela obra daquele autor, ver como é que ele escreve, as cenas que ele já escreveu, e tentar escrever como ele, porque a novela é dele. Quando você é o autor, você tem que fazer o contrário. Aí você tem que ser autoral e as pessoas que estão colaborando têm que escrever do jeito que você escreveria. São duas funções bem diferentes nesse sentido, assim, né? Você vê que eu fico brincando pra gente, quando eu crescer, eu quero ser igual a Glória Pérez, tentar escrever sozinho, mas é loucura, né? Que ela escreve, ela tem não sei quantos personagens, geralmente sempre são mais de 50. Muitos. E eu falei, ela deve ficar quase um ano sem dormir ali, né? Porque escrever sozinha, Não, né? a Glória é complicado. incrível. A Glória é incrível, assim. E a capacidade criativa dela, né? E o conhecimento dela, assim, de dramaturgia, de estrutura, de novela, das 9 especificamente, né? Porque você tem vários tipos de novela, e a novela das 9 é um mundo à parte, Sim, né? Que é diferente de uma novela das sim. 6, de uma novela das 7. Então, ela domina essa carpintaria do horário das 21 horas muito bem. Assim. Eu acho que essa última novela dela foi uma obra-prima. Assim. Gostei muito da Força do Querer. Eu acho que ela foi uma obra que ela exerceu todo o domínio que ela tem dessa técnica de escrever novelas. E a quebra de paradigmas, né? Com os temas, né? Aquela transformação da personagem, acho que é a Ivana, né? Que ela chamava, né? Aquela transformação toda, né? Da cirurgia, da retirada do seio, entre outros fatores. Né? Eu acho que aquilo ali quebrou paradigmas na televisão, né? É a E ela mesma coisa, sempre né, faz isso, quando né? é a mesma coisa quando é lógico que eu acho que tiveram outros, mas o que ficou mais famoso e mais comentado e ficou como marcado, né, foi o beijo, né, na novela do Valci Carrasco, né, no Amor à Vida, né? O beijo que era do personagem do Tiago Fragoso quando esqueci o nome do rapaz agora. Fazia o Matheus Pérez, né? Solano. Matheus Matheus Solano. Solano. Mas foi quando você fala em beijo, né? Um afetivo, logo, né, todo mundo cita essa novela, né, essa cena, né? Então eles quebraram o paradigma. Agora conta aqui, quando tinha um autor, né, que você admirava, falava, quando eu crescer eu quero ser assim, ou não? Tem Um dois. autor de novela. Tem dois, assim. Que eu sempre me encantei muito. Claro que eu gosto muito do Gilberto Braga, sempre gostei das novelas dele, do Horário das 9 e tal, Dancing Days. Enfim, acho que o Gilberto é um grande autor, mas o que eu me identificava mesmo era com as novelas da Sete. Eu sempre gostava muito. E quando eu era pequeno, tinha dois autores que faziam dobradinha ali nesse horário, que era o Silvio de Abreu e o Cassiano. E são autores que, assim, o Silvio, com o que ele introduziu, né, com aquele humor, com aquele tipo de novela que ele quase que criou, né, assim, a novela com humor rápido, achanchado, grandes autores, tratar de temas sérios, mas com humor,
né, colocar grandes atores para fazer comédia e não necessariamente comediantes. Ele fez muita coisa bacana. E o Cassiano com aquela mistura que ele fazia, que eu achava incrível, de melodrama com leveza, com humor, no Horário das Sete. Né? Se você pegar as novelas dele, por exemplo, Tititi, tem um costureiro que manda mãe louca no asilo. É um tema extremamente melodramático, quase de uma novela mexicana. Mas Você ele vê o Black Chic, né, que está em reprise agora, que é dele é, também, né, do Cassiano, né? uhum. Tem tudo isso aí que você está falando. Então eu gosto muito desses autores que brincam com o gênero, entendeu? Que pegam os cânones do melodrama, por exemplo, e colocam humor. E aí eu gosto muito de humor. Eu acho que é a minha praia, assim. Sim. Até hoje não escrevi novela das sete ainda, espero escrever logo. É isso que eu ia falar agora. Esse casamento seu com a Teresa Falcão, né, e para escrever essa novela fantástica, quando anunciou, eu falei, gente, como que esse povo vai contar essa história? Né? E tiveram ali personagens super marcantes, né, o primeiro capítulo, né, já prendia mesmo quem assistiu com atenção né, aquilo tudo. E eu falei, gente, como que eles vão contar? E vocês, né, regeram, né, vamos dizer assim, né, a novela assim, com o maior primor. Né, como começou esse casamento e de onde veio essa ideia louca de fazer essa novela tão difícil? É. Essa Não novela é quase qualquer um não. que escreve novela épica, você sabe, né? E essa novela quase não saiu, né? Porque ela realmente era uma novela de produção muito difícil. Quando a pessoa lia a sinopse, ela achava que aquilo ia custar uma fortuna, que ia sair muito do orçamento, porque uma novela das seis tem um orçamento, uma novela das sete tem um orçamento, uma novela das nove tem um orçamento, e a gente tem que produzir e criar de acordo com aquele orçamento. E quem lia a sinopse de Novo Mundo falava, não dá para fazer isso no orçamento da novela das seis, é impossível. E o Vinícius, que foi o diretor, falou, não, dá sim. E fez. Ele fez toda a novela dentro do orçamento, não estourou o orçamento. E você, assistindo a novela, você parece que é uma novela muito mais cara do que as outras. Mas não, ela foi feita dentro do orçamento. Isso é uma coisa importante também. Agora, a nossa parceria começou muito antes. A gente escreveu O Sítio do Capão Amarelo junto. A gente escreveu todas as novelas da Duca e da Thelma que elas fizeram antes de Joia Rara. A gente começou junto no Profeta. E aí escreveu Cama de Gato, Cordel Encantado, Joia Rara. A gente trabalhava na mesma equipe, também trabalhávamos na mesma equipe em Avenida Brasil e na Regra do Jogo. Então, assim, a gente tinha uma parceria de muito tempo já. E aí a gente se tornou, além de colegas, a gente se tornou amigo. E dentro dessa amizade surgiu essa vontade, vamos fazer uma novela juntos. E aí a gente pensou em algumas histórias, mandamos algumas sinopses que não foram aprovadas. E depois disso a gente fez essa história de Novo Mundo, que surgiu, acho que a chama inicial foi, vamos fazer uma novela que fale sobre heróis? E quando eu falo de herói é alguém que tem um objetivo maior do que a si mesmo. Alguém que quer fazer uma coisa pelo coletivo. Porque a gente sentia que as novelas estavam muito focadas. Eu e a Teresa, né, nós acreditamos muito assim que a novela ela é conduzida por um protagonista e esse protagonista tem que ter um objetivo. Isso tem que estar muito claro desde o primeiro capítulo. Nina quer se vingar de Carminha. Essa é a história de Avenida Brasil. Todo o resto é... Mas essa história é muito clara. Nina quer se vingar de Carminha. É objetivo, personagem, protagonista. A gente acreditava muito nisso. Então, e a gente queria criar um protagonista que tivesse um objetivo coletivo, um objetivo de salvar o mundo, que é o herói. E a gente falou, não, esse nosso mundo é o Brasil, e essa pessoa, esse nosso herói, vai ser o cara que quer lutar pela independência do Brasil. Mas não foi ele que fez a independência, mas ele ajudou, ele estava presente, que era o Joaquim, que era o nosso herói romântico, que era um típico herói. E aí a gente pegando essa coisa do heroísmo, a gente foi para coisa de capa espada, foi para de época, de filmes de época, e aí foi crescendo e a história foi sendo criada a partir do objetivo do protagonista, que era o Joaquim.
E ficou muito bom, né? Você fala da produção aí, né, do orçamento, a gente vê outros emissores produzindo, pois é época que tudo parece ser muito, fica tudo muito artificial, né? E em Novo É, Mundo não, né? Tudo ficou muito, assim, muito perfeito, entendeu? Eu acho você que não acreditava tem como, naquilo, acho que né? não teria como ser melhor do que aquilo. Agora, quando você está falando de personagem, por exemplo, né, Avenida Brasil, Nina, né, Vingar de Carmim, ok. Mas tem personagem, que eu não sei se é por causa da interpretação do artista, né? Uhum. É que ele acaba se destacando mais. Por exemplo, em Avenida Brasil, aquela empregada, que era a Cacá, A Zezé. a Zezé, né? Uhum. Ela destacou muito, né? Na época. Sim. No Novo Mundo, duas personagens que eu acho que destacaram foi, acho que é da Ingrid Guimarães, né? E Aham. a da Viviane Pasmanter. Pasmão. Foi duas personagens que Foi. destacaram muito. Todo mundo falava dessas personagens e Aham. ficaram marcados. Tem hora que o personagem parece que toma posse e obriga a gente a seguir a dele, né? Ao invés dele seguir a nossa, não é Não, isso? totalmente. Quando eu falei que na sinopse você tem o controle, depois quando você está escrevendo os capítulos você não tem mais esse controle, isso é uma coisa muito importante. Às vezes você põe na sinopse que tal personagem vai fazer tal coisa, você precisa que ele faça, só que o desenvolvimento dele, a hora que chega na hora, ele não pode fazer aquilo, simplesmente porque ele foi para outro caminho. E aí ou você tem que dar uma volta enorme, ou você põe outra pessoa fazendo aquilo, porque aquele personagem acaba que ele não pode fazer aquilo que você pensou que ele pudesse, Ele né? toma vida própria, né? Ele parece que É, tomou. Eu percebi que depois que eu fiz o curso de roteiro, eu passei a entender isso, porque no livro acontece. A gente está escrevendo um romance, parece que o personagem ali ele quer ir para um lado que você não consegue escrever a história conforme você planejou. E eu aham, percebi que em roteiro também, né, em novela, né, também acontece isso. Né? uhum, Agora você está falando de novelas no futuro, né? Atualmente você está escrevendo essa novela, né, vem aí mais uma edição, né, que é nos tempos do Imperador. aham. E você já tem alguma ideia para alguma novela das 7, até mesmo das 9? Ou ainda não pensou nisso? Não, assim, na verdade, eu fiz ano passado, 2019, a gente teve um curso, não sei se dá para chamar de curso, mas enfim, alguns autores de novelas das 6 e das 7 tiveram um longo workshop com a Glória Pérez, a gente passou um ano trabalhando, desenvolvendo projetos e tal, e daí saíram algumas sinopses, e era um projeto, projetos específicos para o horário das 9. Então a gente teve essa preparação, esse treinamento para fazer novela das 9. Pode ser que eu apresente alguma coisa, mas eu gostaria muito, como eu te falei, de fazer alguma coisa no horário das 7. Então, A novela das 7, né? Você estava falando do Silvio de Abreu, e realmente o estilo de. Agora mudou um pouquinho, né? Mas principalmente na década de 80 e 90, o estilo da novela era um estilo que o Silvio de Abreu criou, né? E automaticamente, né, teve essa dobradinha dele com o Cassiano Carlos Mendes, depois entrou o Carlos Lombardi, né? é, Também, que sempre no mesmo estilo. E agora aham, está mudando um pouquinho, mas realmente, né, o tipo, tanto é o tipo que faz sucesso que Verão 90, né? Embora a crítica, né, tenha colocado alguns defeitos na produção, mas aham, foi uma novela muito, né, que teve uma audiência muito boa, né? é, E aí é, comprova que realmente as pessoas sentem saudade daquelas novelas, né, no estilo das novelas antigas ainda. aham, eu acho que sim. E É, sobre elenco, o autor escolhe, o diretor escolhe, trilha sonora, você falou ontem com o Pedro, né? Que aham, às vezes tem um diretor musical, né? Que é. vocês podem dar uma sugestão e tudo. Agora, você faz questão de escolher pelo menos os protagonistas ou você deixa isso para o diretor? Não, acho que é uma discussão em conjunto, assim. Sim. A gente, é, por exemplo, em Novo Mundo, a gente no início a gente sugeriu o Chay e a Isabelle e a gente Hum, queria muito o Caio para fazer o Dom Pedro. sim. Isso a gente sugeriu, o Vinícius achou ótimo, gostou da ideia. Mas, por exemplo, o papel da Germana, ele que sugeriu a, a Viviane. Então, assim, na verdade,
A gente conversa muito, a gente tem uma produção de elenco também que traz muitos nomes. Sim. E aí é tudo muito, muito conversado, assim. Eu já falei isso em outras entrevistas, tal. Eu não faço novela pensando em atores. Eu faço novela Sim. pensando em história. Não quer dizer que esteja errado quando eu digo atores ou personagens, tal. Meu começo não é o personagem, meu começo é a história. Então, eu começo pensando a história que eu quero contar. Aquela história vai me dar os personagens que eu preciso para contar aquela história. E eu gosto de trabalhar com poucos personagens. Então, o menor número de personagens que eu preciso para contar bem aquela história. E aí, a partir daí que começa a escalação. Então, o ator, para ser escalado, ele tem que dar uma sorte de ter exatamente o perfil que aquele determinado personagem precisa para aquela história. Eu não vou ficar criando personagem para aleatoriamente para colocar gente. E nem escrever pensando, eu igual, por exemplo, eu vou escrever esse papel para o Caio Castro. Né? Você escreve pensando nele, como ele vai interpretar. Na hora ele está escalado para outra coisa, tudo aí, né, pode perder um pouquinho E muda essa essência. bastante. Então, na verdade, quando você faz uma novela, você tem três momentos diferentes. Assim, né? Você tem um momento que você não sabe nada da escalação, você está escrevendo, você está lidando só com os capítulos, você não tem ideia de quem vai fazer aquilo. Você tem um segundo momento, que é quando aquilo já está escalado, então você já sabe quem são os atores, mas você ainda não viu. E aí você tem o terceiro momento, que é quando a novela entra no ar, que você começa a ver aqueles atores fazendo aqueles personagens. E muita coisa te surpreende. Então você pode imaginar, agora, por exemplo, tem uma personagem muito boa nos Tempos do Imperador, que a Vera Holtz vai fazer, que é uma atriz que eu adoro. E eu imagino como a Vera vai fazer. Mas, assim, eu tenho certeza, quando eu vir a Vera fazendo, eu vou me surpreender positivamente, porque ela vai fazer muito melhor do que eu imagino que ela faça. Porque ela é uma grande atriz. Ela é ótima mesmo. Nossa, Alessandro, passou tão rápido, nós já estamos chegando ao finalzinho, né? E queria te fazer uma pergunta que já virou clichê, né? Você acha, né? Está sendo muito discutido nas redes sociais, né, e todo mundo falando muito sobre isolamento social, sobre pandemia, que infelizmente é o nosso cenário atualmente, né? Você acha que depois disso tudo as pessoas vão realmente mudar? Né? Vai haver essa mudança na maneira de tratar o outro, na maneira de escolher os nossos políticos? Você acha que vai ter essa mudança em geral na sociedade? Ou você acha que ainda isso não vai servir de lição? Eu acho que não, cara. Acho que eu não sou otimista nesse ponto, assim, não. Eu acho que a gente está. Eu não sou uma pessoa extremamente mística nem religiosa. Eu sou muito mais, vamos dizer assim, não sei se materialista é uma palavra, mas enfim, eu acredito em algumas coisas, mas não sigo uma religião, não tenho uma grande inclinação mística religiosa, vamos dizer assim. Mas eu acredito, por exemplo, que o planeta Terra é um organismo vivo e que nós, habitantes do planeta Terra, interferimos nesse organismo. E dependendo do grau de interferência, esse organismo vivo, que é o planeta Terra, reage para se livrar da gente ou para fazer coisas, como o nosso corpo reage quando um vírus começa a dar problema. Ele vai lá e lança anticorpos para eliminar aquele vírus. Eu acredito um pouco nessa teoria Gaia, né, que é do planeta ser um organismo vivo. Então, eu acho que uma parte das pessoas vai se conscientizar, mas eu não vejo isso a nível global, assim, a ponto de significar uma grande mudança na forma como as pessoas se comportam. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter muitas perdas de vidas, principalmente no Brasil, o que é uma coisa muito, muito triste, porque são vidas que poderiam, né, perdas que poderiam ser evitadas e não estão sendo por questões que não tem nada a ver com saúde. Isso é muito grave, né?
Mas, e muita gente vai embora. Infelizmente, é isso que vai acontecer. A gente não está nem no ponto alto da curva e as cidades já vão abrir, os estados já vão abrir. Isso não vai ser uma coisa, não vai ser uma coisa tranquila, infelizmente, assim. E a partir daí a gente vê que ninguém aprendeu nada mesmo, né? Porque as pessoas estão brigando por eleição em 2022 e não querem saber o que está acontecendo aqui em 2020. Então, não acredito nesse grande aprendizado. Mas claro que muita gente vai ter uma postura mais adequada e aos poucos a coisa vai mudando, né? Eu espero. O jeito é esperar os próximos capítulos, né? Não tem outra alternativa. Querido, eu gostaria muito de te agradecer, tá? Eu que agradeço pelo convite. Ter aceitado o convite, né? Desejo sucesso, né? Que quando nos tempos do Imperador estrear, né? Que ele seja esse sucesso estrondoso, que todo mundo está muito ansioso. Né? Tenham boas novelas das 7 ou das 9, né? E vamos nos falando. Legal. Tá bom? Quer deixar aqui a despedida das pessoas? Muito obrigado pelo convite. Gostei muito de participar. Eu estou fazendo bastante isso, estou fazendo muitas lives esses dias tal, e estou gostando muito disso. Tenho minha própria live também. Quinta-feira vou receber o Marcelo Serrado, a gente fala de música. É um papo bem legal, bem descontraído. E na segunda que vem, Rafael Zulu vai estar com a gente. Então, tem uma galera boa que está vindo assim. E vamos, quem puder fique em casa, gente, porque o negócio é sério. E é isso. Obrigado pela presença de todo mundo. Então, gente, todo mundo que está aí, ó, fique ligado no Instagram do Alessandro, né? Quinta tem, segunda tem, né? Quinta Marcelo Serrado, segunda Zulu, né? Isso aí. E né, é uma live de playlist, né? Trilha sonora, eles falam sobre música e outros assuntos. Eu sempre estou acompanhando e vale a pena. E quinta-feira também eu estarei aqui às 8 horas, né, com a comunicadora de rádio aqui de Belo Horizonte, a Cláudia Gandra, né, autora de 2 livros publicados aqui pela Editora Literata. Nós vamos estar fazendo um bate-papo. Né, o livro dela, né, eu mostrei aqui no começo. E é esse aqui, Relacionamento. Você pode se dar bem e ser feliz. E ela vai lançar o livro conosco também. Isso vai sair a segunda edição agora. E vai sair o livro Toque de Reflexão. E quando você escrever um romance, manda para mim ver. Anima aí. Aproveita a quarentena, que você deve estar um pouquinho de férias da novela, vai escrever. Querido, muito obrigado. Tá? Nós vamos nos falando. E até a próxima. Obrigado pelo convite, adorei. Ok. Eu agradeço a todos. Conversei com o Alessandro Masson. Né? E na próxima quinta a gente está de volta. Um abraço a todos, muito obrigado e boa noite.